Olá, que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de sua vida, agora e eternamente. Este é o canal Cristianismo Simples. Aqui apresentamos verdades bíblicas que impactarão a sua vida. O cristianismo é simplesmente o que está registrado em Atos, capítulo 2. Lá diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo." Fique conosco e que Deus te abençoe. No vídeo de hoje abordaremos o tema O Evangelho e a Salvação. Esse tema é composto por 4 partes. Assista agora a terceira parte. Olá! No vídeo de hoje falarei um pouquinho sobre os aspectos que nos levam a perder a salvação que uma vez nos foi dada pelo Senhor. Nos vídeos anteriores, falamos sobre a condição natural do ser humano e qual o seu destino. A nossa condição natural é de ser inimigos de Deus e estarmos destinados ao isolamento eterno, remoendo amargura e ódio contra Deus e tudo que Deus fez, completamente só. Essa é a segunda morte, a chamada perdição eterna. Mas Deus providenciou um plano chamado a salvação. Plano esse que pode mudar o destino e a mentalidade do ser humano. Esse plano é Jesus, e uma vez que nós aceitamos o pagamento feito por Ele, somos salvos. Salvos até que... Fique conosco e entenda o que poderá te levar a perder a salvação. A única forma de deixarmos de sermos pecadores seria se a nossa natureza fosse desmanchada e feita novamente. No futuro isso acontecerá plenamente. Quer ver? Leia comigo o que está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, dos versos 50 até os 53. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Dessa forma, vemos que continuamos pecadores enquanto não formos transformados. Um dia, sim, o nosso corpo físico será transformado à semelhança do corpo de Cristo. Nesse momento, seremos perfeitos como o Senhor Jesus é perfeito. Mas enquanto isso, aqui na Terra, o Senhor nos deu o Espírito Santo, cuja função também inclui abrir os olhos e nos mostrar o que é a vontade de Deus. Com o Espírito Santo em nós, somos livres para escolher fazer o que é correto aos olhos de Deus. Nesse momento, somos uma nova criatura diferente da criatura anterior, uma criatura que agora tem em si mesmo algo a mais, ok? O Espírito Santo. Leia comigo o texto que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vemos assim que, pela fé, nós temos uma nova natureza, a natureza de Cristo. E o selo, a garantia dessa natureza, dessa nova natureza,
é o Espírito Santo que habita em cada um que é salvo em Jesus. Vamos ler mais um texto que se encontra na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, o verso 22. O qual também nos selecionou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que não é a fé que nos salva, pois a fé por si só não pode salvar ninguém, ela é insuficiente, né? Essa ideia vem do gnosticismo ou até do espiritualismo, ou seja, aceitar que o próprio ser humano seria capaz de salvar a si mesmo, por ter fé, né? Por ser homem de fé. Um dos atributos de Deus é ser justo, e Deus é extremamente justo. Por isso ele precisava de um pagamento pelo pecado. A sentença dada por Deus ao pecador é a morte eterna. Esse é o resultado. Que, como vimos anteriormente, é o afastamento de Deus e de tudo quanto representa a Deus, inclusive os outros seres, né? Assim, além de morrer fisicamente, entrará na eternidade em trevas, afastado de Deus e dos demais seres que habitam as regiões celestiais, em completa solidão, apenas remoendo o ódio e o rancor contra Deus. O pagamento por isso seria o sangue derramado de um justo, né? O próprio Deus preparou tudo para que o justo viesse e pagasse o preço que nós jamais poderíamos pagar por um simples fato. Não há um justo sequer, todos se extraviaram, em unidade se fizeram inimigos de Deus. Vamos ler? Essa passagem se encontra em Romanos capítulo 3, dos versos 10 até o verso 18. Leia comigo. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Vimos assim, né, que o castigo a ser sofrido é a morte eterna, o isolamento. E o preço a ser pago em resgate para que a gente não entre na morte eterna é um preço bastante alto, né? É um preço tão alto que seria impossível para nós pagarmos. Por quê? Porque nós não somos justos, nenhum sequer. Para você entender melhor essa questão, eu queria que você imaginasse a seguinte hipótese, né? Uma certa mãe de família recebe uma notícia: olha, tá chegando pessoas muito importantes para te visitar daqui a meia hora, né? E a casa dela tá toda desarrumada. O que ela faz? Ela corre lá no quintal e chama o seu filhinho: vem cá, Joãozinho, eu preciso de você para me ajudar a arrumar a casa. Aí o Joãozinho vem correndo, entra dentro de casa. Do jeito que ele vem, ele entra. O que acontece? Ele tá com o pé todo sujo de lama. E não só o pé, ele tava brincando com terra lá na areia, sai espalhando areia para toda a casa, as mãos todas sujas. Ele vai pegar num móvel para arrastar e esse móvel fica todo sujo, né? Aí eu te pergunto, poderia essa criança toda suja limpar a casa para a mãe? Poderia isso acontecer de alguma forma? Não sem antes ele se limpar, né? Como o pecado está incrustado em nós, esse pecado ele não pode ser limpo a ponto de que nós venhamos a limpar a casa, ou seja, a pagar esse preço, né? Então esse preço deveria ser pago por alguém limpo, completamente limpo. E para isso entra em cena
ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, aquele por meio de quem tudo existe nos céus e na terra. O nosso Criador tornou-se também o nosso Salvador. Já não bastava ter nos criado, também nos salvou da destruição. O ser puro e imaculado pagaria o preço pelo nosso resgate, como um novilho cevado. Esse foi o preço pago por Jesus, o Deus Filho. Ele pagou o preço por ter sido feito pecado por nós, recebendo de Deus o peso desse castigo, sendo afastado da sua presença, até que se entregou à morte física. Aí sim, aquele que era limpo veio e limpou a casa, né? Não seria uma pessoa suja que tentando limpar a sujeira, mas uma pessoa totalmente limpa veio e limpou a casa. Vamos dar prosseguimento, vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Vamos ler também o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, os versos 21 até o 24. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que Ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho certamente não honra o Pai, que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Este último versículo, o versículo 24, relatado por João, diz assim: jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então isso é instantâneo. No momento em que você ouviu essa mensagem e creu verdadeiramente em Jesus, o recebendo como seu Salvador, você recebeu a salvação, ou seja, a vida eterna. E a vida eterna começou quando? Começou nesse momento. Então você já passou da morte para a vida, né? Você jamais será condenado. E quanto tempo será que dura a vida eterna? Será que alguns milhares de anos? Ou será que chega a alguns milhões de anos? A vida eterna não tem fim, ela é para sempre. A eternidade é mais do que um tempo. É também um lugar, o lugar onde Deus habita. Deus habita um lugar chamado de luz inacessível. Vejamos, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16 e Isaías 57, verso 15. Acompanhe comigo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Em suma, ao receber Jesus como seu Salvador e crer realmente nisso, neste momento você vai ser salvo.
Mas e o que acontece se daí alguns dias você pecar? Já pensou nisso? O que vai acontecer? E se eu pecar? O que acontecerá comigo? Será que eu vou deixar de ser salvo? Ou será que depende do tipo ou tamanho do meu pecado? Será que seria realmente possível uma pessoa verdadeiramente salva ela vir a perder a salvação? Veja o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Acompanhe comigo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Essa passagem é bastante clara, muito clara. João escreveu aqui dizendo, olha, eu escrevo essas cartas para que vocês não pequem. Pronto, não é para pecar. Só que aí ele faz uma ressalva. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, que é Jesus Cristo, aquele que é justo. Então, ainda que pecarmos, temos Jesus como nosso advogado diante de Deus a nos justificar, uma vez que ele já pagou os nossos pecados. Vamos ver também o trecho da Bíblia que se encontra lá em 1 Samuel 2, 3 e em Salmos 94, verso 10. Acompanhe conosco. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância. Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, ele julgará as ações de todos. Aquele que castiga as nações não os castigará. Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem. Um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe tudo. Ele tem todo o conhecimento. Será que um Deus que tem todo o conhecimento não saberia que você voltaria a pecar, mesmo depois de salvo? É claro que sabia. Primeiro, Deus não acabou com a nossa natureza pecaminosa. Ou alguém deixou de pecar após ter aceitado a Jesus? O que você me diz sobre a cobiça? Será que cobiçar é um pecado? Será que em algum momento você já cobiçou alguma coisa? Sobre a gula, sobre o julgar, o que você me diz sobre julgar? É um pecado ou não é? A natureza humana, ela continua conosco. O que mudou é que agora nós temos também a natureza de Deus, pois o Espírito Santo também habita em nós a partir desse momento. E mais, tanto Deus sabia que continuaríamos a pecar, que deu Jesus por advogado nosso. Ele veio, ele nos fez, nos salvou e agora é o nosso advogado. Assim, não é o pecado que retirará a nossa salvação. Responda-me se for capaz. Poderia Deus ir para o inferno? Não, né? Com certeza Deus não iria para o inferno. Então, como pode o Espírito Santo, que é Deus, habitando em nós, se nós pecarmos, nós irmos para o inferno? Será que o Espírito Santo iria conosco também para o inferno? Veja, o Senhor, ele prometeu o Espírito Santo como selo da nossa salvação e diz que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Tá? Então, se o Espírito Santo, que é Deus, está em nós para sempre, poderíamos nós de alguma forma irmos para o inferno e levarmos conosco o Espírito Santo? Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 16 até o verso 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mais uma vez eu bato nessa tecla. O Senhor, ele prometeu, o Espírito Santo esteja conosco para sempre.
Quanto tempo é para sempre? Né? Muito tempo. Para sempre é para sempre. O Espírito Santo ele não sai daquele que foi salvo. Entretanto, as nossas atitudes podem realmente entristecê-lo. Vamos ler o Evangelho de João no verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso mesmo, a vida eterna, ela começa aqui, neste mundo. Assim não estamos esperando a vida eterna, né? A gente não está esperando pela vida eterna, pois a vida eterna já começou. Se você, meu irmão, é salvo no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, você já começou a sua vida eterna. É claro que não tão boa quanto há de ser, né? Mas já começou a vida eterna. Então, o que acontece se uma pessoa não crê em Jesus? Ela simplesmente deixa de ter a vida eterna. Ela continua com a sua própria vida aqui, destinada à perdição. Ela não herda a vida eterna. Tá? Vamos ver isso lá em João, capítulo 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você conseguiu entender o que João disse aqui nesse verso? Ele falou que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, né? Sobre ele permanece. Então, se ele não crê em Jesus, nada irá mudar na vida dele. Nada. Essa pessoa permanecerá filho da ira. Continuará destinado à morte. Somente isso. Tá? Ele vai continuar do jeito que ele estava. Então, ainda que um salvo escorregar, dê aquela escorregadela e dê vazão à sua carnalidade, então essa pessoa ela não perde a salvação. Não perde. Se ele for verdadeiramente salvo, ele não perde a sua salvação. Vamos ver isso? Vamos ver onde é que está escrito isso? Lá em João, capítulo 5, verso 24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse versículo ele é muito importante mesmo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24, né, é o Senhor Jesus falando. O que ele disse? Olhe bem o que o Senhor Jesus disse. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem, a mensagem de Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Observe bem aqui o verbo, o tempo verbal, né? Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que significa ter? Eu tenho a vida eterna. Quer dizer que eu vou ter, eu posso ter, eu tive. Não, ele fala assim, olha, quem ouve e crê tem a vida eterna. E mais, olha o próximo verso aqui que diz, próxima frase. Jamais será condenado. Quando jamais será condenado? Nunca, né? Nunca mais ele será condenado. Nunca. Que coloca alguma condição, jamais será condenado se não pecar? É isso que está dizendo aqui? Não, aqui está falando jamais será condenado. Não existe condição, não existe nenhuma cláusula de condição aqui nesse trecho da palavra do Senhor. Ele fala que a pessoa que crê nele tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que significa esse já passou? Já passou quer dizer que
passou. Não passará da morte para a vida. Ele já passou, é passado. Já passou lá no passado. Ele deixou de ter morte e agora ele tem vida. E jamais será condenado. Porque ele tem, a partir de agora, a vida eterna. Não herdará a morte. Tá? Sem condições, não existe nenhuma condição aqui nesse trecho quando Jesus disse isso. Bom, existem diversas outras versões da Bíblia que falam de maneira parecida esse mesmo versículo, traduzem de forma diferenciada. Eu faço questão de ver aqui com vocês alguma dessas versões. Por exemplo, a versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos ver outra versão, a versão Almeida Revista e Corrigida, também muito popular, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok? Vamos ver mais uma. Nova Almeida Atualizada diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma versão, mais uma tradução aqui. Nova Bíblia Viva Português diz assim: eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Outra versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Vamos ver mais uma, para encerrar. A tradução brasileira diz assim: em verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e crê aquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Pelo contrário, já passou da morte para a vida. Então, assim, se as escrituras sagradas não estiverem mentindo, né? Se elas realmente forem verdadeiras, estiverem falando a verdade, então a resposta a essa a pergunta do título deste vídeo é: jamais será condenado, pois passou da morte para a vida, né? Então, qual é o pecado que nos retira a salvação? Não existe pecado que lhe tire a salvação. Será que Satanás pode retirar a nossa salvação? Não, nem Satanás pode retirar a nossa salvação. O que ele pode fazer no máximo é matar o nosso corpo, né? Mas ele não nos tira a salvação. Então, se o meu inimigo ele pode, né? E se eu pecar, sei lá, passar a vida me prostituindo, ainda assim, não, tá? Jamais será condenado, pois passou da morte para a vida. E se pararmos de frequentar a igreja, será que a gente perde a salvação? E se formos expulsos da igreja que frequentamos, né? Fomos excomungados, será que vamos perder a salvação? E se o pastor disser que estamos em pecado, a gente perde a salvação? E se o irmão receber uma profecia vinda do céu e caindo fogo e línguas estranhas e aquele negócio todo e todo aquele movimento e disser assim: olha, você está perdido, você vai para o inferno. Meu irmão, se você for salvo, não irá para o inferno, tá? Porque você é salvo e passou da morte para a vida. E se você não der o dízimo? Aqui é que mora o grande problema das igrejas hoje, né? Assim, grande problema.
se você não der o dízimo, se você não ofertar, e agora? É claro, você vai ser expulso da sua denominação, você vai ser expulso daquele meio, vai ser excomungado, amaldiçoado de todas as formas, porque tudo que mais é prezado, de todos os mandamentos, o que mais é prezado é o dízimo, né? E se você não der o dízimo? Irmão, a palavra do Senhor é clara, nós lemos aqui, né? Jamais será condenado, pois passou da morte para a vida. Mesmo se você não dizimar, mesmo se você não ofertar. E se não evangelizar, se eu não fizer o evangelismo? Me diga onde na escritura do Senhor existe um mandamento dizendo que você é obrigado a evangelizar, porque se você não evangelizar você vai para o inferno. Não existe, não existe. A evangelização é algo que vem de dentro, vem de nós, né? Se você não evangelizar, você não está em pecado, né? Você está deixando de cumprir aquilo que é esperado de você, mas você não está em pecado, tá? Mesmo se pecarmos, continuamos salvos? É claro que continuamos. Mesmo se pecarmos, mesmo se sairmos da igreja, mesmo se formos expulsos de uma denominação, a gente ainda é salvo, tá bom? Veja o que o Senhor Jesus disse lá em João 10, verso 25 até o verso 30. Observe. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui nesse texto é a quem que o Senhor Jesus disse essas palavras. Se você pegar desde o versículo 22, vai ler assim: Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente, né? Então, a quem que o Senhor estava se referindo? Aos líderes judeus, né? Aos líderes judeus. Mas não somente aos líderes judeus. Como ele estava ali passeando pelo Pórtico de Salomão, e estava denotando que seria a todos os judeus. Então, esse texto foi escrito para todos os judeus daquela época. E Jesus disse assim: já te tenho dito isso, senão, e vocês não creram, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, as obras testificam. Mas vocês não credes, né? Porque não sois das minhas ovelhas. Então os judeus não eram das ovelhas de Jesus, né? Como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Então as ovelhas do Senhor Jesus terão a vida eterna dada por ele e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, quem pode tomar o cristão, a ovelha do Senhor, do próprio Senhor? Ninguém as arrebatará. Nem mesmo a própria pessoa tem o poder de sair e ser arrancada da mão do Senhor Jesus, tá? Por quê? Porque o meu Pai que me deu essas pessoas é maior do que todos, e ninguém pode
arrebatá-las, tirá-las das mãos de meu Pai. Ninguém pode tirá-las. E veja o que Paulo, que era cristão, também escreve a respeito disso, inspirado pelo Espírito Santo, lá na carta dele aos Romanos, capítulo 8, dos versos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, meus irmãos, fiquem tranquilos, estejam com seu coração tranquilo, porque não existe nada que na prática vá te levar para o inferno. Uma vez que você recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, crendo nele, pode ficar tranquilo, tá? A única coisa que poderia te levar para o inferno seria a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é se afastar, de Deus, deixar de crer em Jesus. Entretanto, com o Espírito Santo morando em você e com o dom de fé dado pelo próprio Deus, acho que na prática não existe possibilidade de uma pessoa que tem o dom da fé e o Espírito Santo morando nela se apostatar, deixar de crer em Jesus, deixar de crer no Senhor. Isso na prática não é possível de acontecer. Aqueles que apostatam porque jamais ganharam o dom da fé. Eles nunca tiveram o dom da fé. O amor de Deus, manifestado através de Jesus e efetivado na salvação, jamais nos abandonará, como diz Paulo, jamais nos abandonará. Então fique tranquilo, jamais um verdadeiro salvo será lançado no inferno. Esta é uma boa notícia, Então, e já que ninguém pode me fazer perder a salvação, bom, agora sim eu posso viver conforme eu queira, certo? Nada poderá me separar do amor de Deus. Então, a vida é minha, então eu vivo conforme eu penso, conforme eu desejar, certo? Em teoria tá certo, mas no próximo vídeo dessa série nós continuaremos a tratar desse assunto e veremos os motivos da nossa salvação e o que é esperado de nós, que fomos uma vez salvos, Nós, o que se espera de nós, aqueles que uma vez foram salvos pelo Senhor. Assim, e o porquê não devemos pecar, isso também vamos ver no próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais.